Em Gênesis capítulo 26, versículo 24. Enquanto você abre, todos os dias quando nós acordamos, existe um regozijo muito grande no nosso coração em saber que Deus nos deu a oportunidade de viver mais um dia. Não é assim, gente? Não é? Você é feliz pelo fôlego de vida que você recebeu? Então a maior expressão da gratidão que você pode dar a Deus é estar nesse momento, nesse culto aqui. Sabia disso? Então eu quero glorificar a Deus pela sua vida. E vamos aplaudir ao Senhor pela sua vida também? Isso! Porque você está externando a sua gratidão por esse fôlego que Ele tem dado a você. Amém? Nós estamos aqui como um sinal dizendo: Senhor, muito obrigado pela vida que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado por mais esse dia. Né? Maravilhoso, né? E a cada dia que nós acordamos existe essa expressão para cada dia do ano: não temas. Deus está dizendo para nós essa manhã: filho, filha, não temas. Todas as manhãs na Bíblia existe essa expressão, não temas. 365 vezes escrita essa expressão. Ou seja, para todos os dias que nós acordamos e somos alcançados pela misericórdia de Deus, existe essa expressão a cada dia, como Deus estivesse falando para nós logo cedo. Se abrir os olhos, Deus está dizendo para nós: não temas. Não temas, porque a bênção de Deus, ela é na nossa vida, e elas vão se cumprir. Para cada dia do ano existe essa expressão, para a nossa vida, mas também para a vida dos nossos filhos. Nós vamos ver aqui esse texto, diz assim: e apareceu-lhes o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor a Abraão, meu servo. Pode sentar. Todos os dias é o desejo de Deus falar para nós: filhos, não temam, não tenha medo. Não tenha medo do perigo, não tenha medo das circunstâncias desfavoráveis que você possa estar passando, porque existe um propósito de Deus para cada situação da nossa vida. A palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tudo que você está vivendo no dia de hoje, tudo que você viveu ao longo dessa última semana, tudo que você possa estar vivendo, Deus está dizendo para mim e para você: não temas, porque vai cooperar para o seu bem. Sabia disso? Mas como uma situação adversa pode cooperar para o meu bem? Como muitas vezes o não, que nós somos difíceis de aceitar o não, não é isso? Parece que a gente não foi preparado para aceitar o não. Quando nós oramos a Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante dEle, nós sempre esperamos o sim e o amém de Deus para a nossa vida, no sentido de nos favorecer. E se Deus não nos favorecer, nós ficamos de bico. Faz um bico feio aí. O problema é que muitas vezes a nossa vida está passando, e todos os dias nós estamos de bico feio para Deus. Você conhece alguém que todo dia está com a cara amarrada? Vixe, conheço, então o negócio está bem do lado de você, né? Está do seu lado aí ou não? Não? Diante de Deus? Muitas pessoas que nós conversamos, conhecemos, estão sempre assim, reclamando da vida, questionando a respeito de muitas coisas. E aí, os questionamentos que chegam para nós é assim: puxa vida, Deus não me ouve. Não é possível, já fiz jejum, oração, campanha, já subi, desci um monte, já fiz tanta coisa, e Deus não muda. A questão é que muitas vezes nós precisamos compreender o não de Deus. O não de Deus é para nos favorecer. Quando Deus diz não para nós, e por alguma circunstância Ele não dá um sinal verde para que a gente possa dar um passo de fé, é porque Ele está preparando algo muito mais excelente. E nós precisamos entender que o não de Deus é para nos abençoar. O desejo de Deus, muitas vezes, Ele é dizer não para algumas situações da nossa vida,
porque o desejo maior dele é cumprir isso que nós acabamos de ler aqui. Deus está dizendo, né, para a vida de Isaac: não temas, porque eu sou contigo. E ele está trazendo à memória de Isaac aquilo que Deus havia falado para o pai de Isaac. Se nós estamos aqui, é porque Deus continua tendo um plano para a nossa vida. Você crê assim ou não? E Ele tem um plano não só para nós, mas a partir de nós, para a vida dos nossos filhos, daqueles que virão após a nossa vida. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. O meu está chegando aí, né? Vai chegar. E Deus está dizendo assim para ele: eu abençoar-te-ei. Lembrando a vida de Isaac, para que todos os dias da vida dele, ele tivesse essa certeza no coração: não temas, porque eu que vou te abençoar. E vou multiplicar a sua descendência por amor a quem? A Abraão, meu servo. Ou seja, eu fiz uma aliança com Abraão, e o que eu prometi a ele, a aliança que eu tenho com ele, não vai se quebrar na tua vida, vai se perpetuar para a tua vida, para a vida dos teus filhos. Eu vou multiplicar aquilo que eu falei que ele faria na tua vida. Eu vou abençoar aonde você for e onde você estiver, eu estarei com você. Por isso você precisa ter essa certeza no seu coração nessa manhã. Cada dia Deus está dizendo para nós: não temas. Todos os dias. Essa manhã é para você refletir mesmo, porque as pressões do dia a dia, elas vêm para tirar a nossa paz e a nossa convicção do amor de Deus. Deus nos ama. O amor dele nos envolve a cada dia e nós deixamos de ser sensíveis a isso. As situações, elas vão se levantando contra a nossa vida e nós vamos ficando desesperados. Como nós lemos nesse texto de Mateus capítulo 6, vivemos preocupados com tantas coisas e esquecemos que temos um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós nos achamos muitas vezes poderosos demais. Nos achamos poderosos demais, mas não temos a capacidade de dar o fôlego de vida para ninguém e de viver por nós mesmos. Se Deus cessar o fôlego de vida de cada um aqui, acabou. Se Ele decidir fazer isso agora, se você estiver firmado na aliança que Ele tem com você, daqui você vai para a eternidade. Se a gente não tiver, a casa cai. Não é verdade? Deus está dizendo para você e para mim essa manhã: filhos, não tenham medo. Não tenha medo do que está acontecendo à sua volta. Tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? É para você glorificar a Deus e exaltar o Senhor. Porque eu estava orando essa noite e o Espírito Santo de Deus falou: eu preciso colocar paz no coração de muita gente. Porque existe muita preocupação, muita ansiedade a respeito de muita coisa. Fala para os meus filhos: não ter medo, descansar, que eu estou cuidando de cada detalhe da vida deles. Fala para eles que a minha bênção não vai parar na vida deles, vai se estender para a geração que está vindo aí. Amém? Deus é bom. Se você puder abrir aí ou colocar para mim, Ju, Êxodo capítulo 14, versículo 13. Em situações de perigo, de muitas adversidades, nós vamos perceber o cuidado de Deus. Quem conhece aqui a história do CD Clama a Mim aqui da igreja? É uma bênção. Quem tem um CD Clama a Mim em casa? Se você não tem, passa lá na livraria, adquire o seu, vale a pena, né? Tem uma canção que é baseada nesse texto, de Jeremias capítulo 33, mas relata a história de Moisés. E olha só o que Deus está dizendo para o povo, né? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos. Fala assim, ó, fica quietinho. Fica quieto. E vede o quê? O livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais tornareis a ver. Ou seja, Deus está dizendo para nós que existem situações e adversários que perseguem a nossa vida continuamente. Existem problemas que nos perseguem, e é verdade. Existem situações que nós, por mais que a gente tente de um jeito ou de outro, de uma maneira ou de outra, nós buscamos algumas soluções, existe sempre essa perseguição.
como aconteceu na vida do povo de Israel. Mas quando Deus entra na nossa causa, quando Ele entra no meio das nossas guerras, das nossas brigas, chega uma hora que tem um ponto final. E se você está no meio de muitas dessas guerras, talvez hoje é Deus dizendo para mim e para você: aquieta o seu coração, porque eu estou entrando no meio dessa guerra. E quando Deus entra numa guerra, irmão, de Gênesis a Apocalipse, quando Ele entra para vencer. E se ele vai vencer por mim e por você, eu e você precisamos somente estar quieto. O salmista fala no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre todas as situações da sua vida. Você crê assim? É Deus dizendo para nós: filhos, tenham tranquilidade, aquietem o coração de vocês, porque eu estou cuidando de cada situação. No meio da sua peleja, no meio da sua batalha, no meio da sua guerra, fica tranquilo, porque eu estou entrando para te dar vitória. Vede o livramento, a salvação que vem do Senhor. Você pode, em meio a tantas situações difíceis, receber essa palavra no seu espírito hoje e ter a certeza de que Deus está entrando na tua peleja, tendo a certeza que Ele vai te dar a vitória essa manhã. Então Deus está falando para nós: aquieta o coração, descansa, tranquiliza o teu coração, porque eu cuido de cada detalhe da tua vida. Ele é amoroso, Ele é um Deus bondoso. Ele está dizendo para nós: essas situações que vocês veem durante muitos anos, que perseguem a vida de vocês, nunca mais vocês vão tornar a ver. Quando Deus entra na nossa causa, Ele entra para nos fazer, meu irmão, viver a liberdade contínua dEle. Porque Ele é assim. Quando Ele entra para resolver 100%. Quando nós vamos tentar resolver alguns problemas da nossa vida, a gente resolve parte deles, né? Aí a gente tenta de um jeito e deixa sempre 10%, 50%, 60%, ou resolve 30% e fala: tá bom, vamos dar uma pintada aqui, vamos passar uma tinta aqui em cima dos outros 50% que está aí sujo, cheio de situações difíceis, e deixa aqui, lá na frente a gente resolve. Deus não vai resolver metade dos seus problemas, Ele quer resolver todos eles. Ele quer te dar a sabedoria necessária para resolver cada um deles. E se você agir diante da sua palavra, com temor diante do Senhor, enfrentando os desafios e os problemas que você tem, tendo a certeza que Ele vai cuidar de cada situação, fica tranquilo, que os problemas que você tem visto, que te perseguem, vão sair do teu caminho. Porque a palavra do Senhor diz que se nós dissermos para a montanha: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no nosso coração, e crer que se fará aquilo que nós estamos dizendo, se fará aquilo que nós estamos dizendo. Você crê no poder da sua palavra de oração hoje? Então é promessa de Deus. Se existem pressões que estão difíceis e você está aqui entendendo essa expressão de Deus para você e para mim, de não temermos, de termos essa tranquilidade no nosso coração, Deus está dizendo: pode dizer para situações que te pressionam saírem da sua frente hoje com uma palavra de fé, e assim acontecerá, assim se fará. Você crê assim ou não? Diga mesmo as dificuldades da sua vida: sai da minha frente, porque Jesus está na frente do meu barco. Amém? Vamos lá ver alguns exemplos na vida de Josué, capítulo 1, versículos 5 e 6. A expressão que Deus disse para Josué, como no sentido dele ter paz no seu coração, porque Deus havia feito uma aliança com Moisés, estava confirmando a aliança que tinha feito na vida de Moisés, mas também Deus pronuncia essa verdade na vida de Josué, como um sinal dizendo: o meu negócio agora é com você. A minha história agora parte da sua vida, e Deus está dizendo para nós aqui: olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E aí Ele está trazendo essa palavra que tem que encher o nosso coração mesmo de paz. Eu nunca te deixarei, não te deixarei e nem te desampararei. Você pode olhar para quem está do teu lado, para sua esposa, e dizer assim: olha, Deus nunca nos deixa, Deus nunca nos desampara. Ele está dizendo que nós nos tornaremos pessoas que, diante das adversidades,
se tornaremos pessoas forjadas por Deus ao ponto de nada resistir a minha e a tua vida. Sabe por quê? Por causa da unção de Deus através da sua palavra, que você carrega todos os dias da sua vida. Nós precisamos entender que aquilo que nós recebemos, a palavra que nós recebemos da parte do Senhor, é uma unção poderosa que tem nesses textos que nós lemos, na palavra que nós oramos. Nós precisamos crer que a unção de Deus que habita nesse lugar na nossa vida, irmãos, essa unção que nós carregamos todos os dias, do nosso dia a dia, quando nós saímos para o trabalho, saímos para enfrentar as situações, a unção de Deus na nossa vida vai romper e quebrar todo o jugo que há lá fora. A unção de Deus é poderosa para fazer isso, mas eu e você precisamos crer nessas verdades e entender que Deus é por nós. Quem será contra nós? E Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos desampara. Mas vem essa expressão de Deus para mim e para você, porque Ele sabe que nós somos falhos, nós somos fracos muitas vezes, e cremos no momento do culto, e quando saímos do culto deixamos de crer. E Deus, Ele vem fortalecer o meu coração e o seu essa manhã. Esforça-te a cada dia, Josué, esforça-te a cada dia, tenha bom ânimo, porque tu é você. Fala para quem está do teu lado, é você mesmo, é com você mesmo que Deus está dizendo, é com você mesmo. Tu farás este povo herdar a terra que eu jurei que daria aos seus pais. Deus está dizendo para nós a cada dia, o que Ele fala, aquilo que Ele libera na nossa vida, as promessas que estamos recebendo continuamente, domingo, quarta, terça, segunda, no momento de oração no monte, cada palavra que Deus libera na nossa vida, irmãos, é Deus falando: filho, eu serei contigo e vou fazer você herdar todas essas promessas, se você crer. Porque é essa unção de Deus que está sobre a nossa vida. Nós precisamos deixar de ser apenas ouvintes do que nós estamos recebendo aqui continuamente e nos tornar praticantes. A prática da palavra é saber que você é uma pessoa irresistível. Você é alguém irresistível. Não fica pensando que você é bonitão, não. Tudo bem que você até é mais bonitinho assim, né? Mais ou menos. Mas Deus está mostrando para nós essas qualidades que nós temos diante da palavra dEle, das promessas dEle na nossa vida. Nós somos essas pessoas em que, quando entramos numa situação, entramos para resolver. Não entramos para viver enrolados diante de situação nenhuma. Entramos porque temos uma certeza que Deus é por nós, que Deus vai nos levar a lugares altos. Por isso Deus fala no versículo 7, mais uma vez para Josué, e fala para ele se esforçar, ter bom ânimo. No versículo 9, Deus insiste nesse mesmo capítulo, se esforça. Por quê? Porque nós esquecemos facilmente que Deus, Ele é por nós, que Deus peleja as nossas guerras. Nós esquecemos facilmente que temos Ele ao nosso lado, não só ao nosso lado, mas dentro do barco da nossa vida. Quer ver comigo? Vai lá em Mateus, capítulo de número 14, versículo 22, Jesus está no barco da nossa vida, amém? Você crê nisso ou não? Tá ou não tá? Às vezes a gente tira ele e deixa ele do lado de fora, né? Não? Não, né? Logo em seguida, obrigou os seus discípulos, ele obrigou os discípulos, olha só, a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte. Fala, orar. É o segredo da minha vitória. Então amanhã tem oração aqui, sabia disso? 8 horas da noite. Então o convite de Deus para mim e para você é o seguinte: preciso me fortalecer em oração. E Deus está abrindo a oportunidade cada semana aqui, tá bom? Tem gente que fala, poxa, eu não sabia que tinha. Tem oração, tem caminhada, tem corrida, tem tudo aqui. Só não faz quem não quer, não é verdade? Deus proporciona tudo isso. A parte para orar, a parte. Ao anoitecer estava ali sozinho. Continua por mim, por favor. Entre mentes o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25, a quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende ânimo, tende bom ânimo, não temas, sou eu, não temais. Até aqui. Quando Jesus nos vê numa situação de risco e de perigo, e quando Ele nos vê desorientado, porque a tempestade ela traz esse sentimento de desorientação.
de preocupação, de medo, de pavor. Os discípulos estavam dentro de um barco indo para o lugar onde Jesus havia ordenado, para o outro lado da margem do rio. Jesus ficou lá na beira da praia, tomando sol. Foi isso que Jesus ficou fazendo? O que Jesus ficou fazendo? Jesus foi lá para o lugar certo, interceder, orar. Foi buscar aquilo que era realmente a direção de Deus para ele fazer do outro lado da margem. Mas ao mesmo tempo nós observamos os discípulos num cenário tão adverso, tão contrário. Se você observar os textos que antecedem, os discípulos já tinham presenciado o cuidado do Senhor Jesus, operando milagres, curando pessoas. Jesus já tinha feito tantas maravilhas na vida do povo. Eles já tinham sido ensinados a respeito das bem-aventuranças, de viver uma vida em Deus. Você está sendo ensinado aqui todos os domingos pela manhã, não é isso? E interessante que eles já tinham muitas experiências vividas com Jesus. E no momento da adversidade, eles temeram, tiveram pavor, tiveram medo. Não que eu e você não devemos ter, mas temos que ter a certeza que quando nós, irmãos, colocamos o nosso desespero no cuidado dele, ele vem nos socorrer. Quando nós nos encontramos em perigo, em situações de tamanha desolação e desorientação, precisamos clamar ao Senhor. Precisamos orar ao Senhor, clamar pela presença dEle, chamar a atenção dEle, e certamente Ele virá nos socorrer. No meio do apuro, no meio da dificuldade que os discípulos estavam vivendo, Jesus, meu irmão, parou e foi ter com os discípulos. E se você está aqui hoje pensando, puxa vida, será que Jesus está caminhando na minha direção? Porque eu não vejo nenhum tipo de saída. O mar está agitado à minha volta. As situações estão contrárias mesmo. O vento é contrário a tudo aquilo que eu faço. Eu tento ir por um caminho e de repente me deparo com uma dificuldade e vejo essas dificuldades aumentarem. Tomo uma decisão e de repente as situações aumentam. Será que Jesus se lembra de mim? Será que Jesus está me vendo? E Ele está dizendo para você, fica tranquilo, que eu estou vindo ao teu encontro. O seu barco não vai afundar. Porque existem situações desesperadoras dentro do nosso coração. E nós pensamos que fomos esquecidos por Jesus. E Ele deixou a gente de lado. Mas fica tranquilo. Jesus está vindo aí. Está vindo para colocar paz. Quando os discípulos olharam para Jesus, pensaram que Ele era um fantasma. Se você vê o sobrenatural de Deus vindo ao teu encontro, abraça o milagre, irmão. Não vai pensar que é um fantasma, não. Porque nós oramos muito pelas questões sobrenaturais e queremos viver os milagres, né? Mas o milagre só é possível no meio da dificuldade. Da situação adversa é que o milagre se faz presente na nossa vida. E nós precisamos crer nisso. Situações estão difíceis, clamamos por um milagre. E de repente Deus abre uma porta, coloca diante dos nossos olhos e nós duvidamos da bênção de Deus. Precisamos entender e buscar diante de Deus a discernir aquilo que Ele está propondo e colocando no nosso caminho. Precisamos receber aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus nunca nos deixa só. Ele nunca nos desampara. Em situações de mar agitado, Ele vai trazer uma boa notícia para você. Amém ou não? Ele vai trazer a boa notícia que você espera e precisa. Talvez a boa notícia de Deus é um não. Mas é a boa notícia. Talvez a boa notícia do Senhor possa ser o sim. Ser o sinal verde dele para você. Pode ir. Mas talvez Deus vai falar para você e para mim. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. E nós precisamos estar sensíveis a isso. De que maneira nós estamos sensíveis para perceber a voz de Deus? Como um dos discípulos teve essa sensibilidade. Que foi Pedro. Através da oração. Precisamos viver a nossa vida de oração contínua. E orar, irmãos, nós temos que parar de brincar de orar. Porque muitas vezes nós achamos que a oração é 5 minutos, que a gente gasta do nosso tempo todo dia e tá bom demais, 10 minutos, então eu oro. E é uma coisa assim que orei demais na minha vida inteira, orei 10 minutos sem parar.
Deus quer nos levar a um relacionamento de maior profundidade e de relacionamento perto, presente, diante dele, sentir a presença dele, estar sensível à voz dele, ouvir ele em todo o tempo. Mas é necessário mergulharmos numa vida de oração. Pedro, diante de todo aquele alvoroço todo, falou: puxa, se é o Senhor, eu quero ir até o encontro. Jesus disse: pode sair do barco e vir na minha direção. E é assim que nós precisamos viver a nossa vida, com esse tipo de fé e de sensibilidade, de ouvir quando Deus nos chama, de ouvir quando Deus nos fala para ir, ou quando Ele fala: filho, fica tranquilo, fica quietinho, fica no seu lugar. Essa sensibilidade que nós precisamos ter hoje. Amém? E se Deus mandar você dar um passo e pisar sobre as águas, caminhe, porque você não vai afundar, Ele vai te tomar pela tua mão. Não tenha medo, se lance nos braços do Senhor hoje, tendo a certeza que Ele está vindo te socorrer. Amém? Você crê assim? Eu queria que você se colocasse de pé. Provérbios capítulo 3, versículo 24. Põe para mim, Ju, por favor. Provérbios 3, versículo 24. Olha só que maravilhoso olhar para a palavra do Senhor. Deus está dizendo assim: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Vamos repetir esse texto aí rapidinho? Levanta a voz aí, vamos lá. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Quando você deitar hoje, você vai deitar lembrando desse texto: meu sono vai ser suave. E o salmista também diz, no Salmo capítulo 4, eu sempre erro, 4 versículo 8, ou 8 versículo 4, acho que é 4 versículo 8, é isso? 4, 8, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Deus é a tua segurança, Ele é a tua paz. Amém? Eu vou arriscar um cântico aqui. Os teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim. Quando sondas o meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Vamos adorar o Senhor. Leva minha vida a uma só verdade. Põe a sua mão no seu coração, pois quando me sondas, nada pode ocultar. Levante a sua voz e declare: eu sei. Nós vamos continuar adorando o Senhor aqui com esse cântico. Talvez você está aqui hoje assim, um pouco preocupado. Deus quer que você venha entregar aqui tudo que te preocupa. Tenha certeza, Ele cuida de você. Ele deseja que o teu sono seja suave. Quando você deitar no seu travesseiro, você descansa em paz. Vamos colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E para cada situação do nosso dia a dia, Ele está dizendo: filho, não temas. Se Deus falou com você ao teu coração, nós vamos continuar adorando aqui. Eu queria que você saísse do seu lugar. Nós vamos fazer desse cântico a nossa oração aqui hoje. Você vai derramar o seu coração aqui.
como sentido mesmo de expressão ao Senhor. Deus, eu não vou temer. Eu não vou temer essas pressões, essas situações difíceis, porque eu sei que o Senhor me faz repousar em segurança. É o Senhor que nos faz habitar em segurança. É o Senhor que nos tranquiliza, é o Senhor que põe paz e trabalha no nosso coração. Isso, venha mesmo, sai do seu lugar. Esse momento é o momento de nós chorarmos e colocarmos o nosso coração diante do Senhor, tendo a certeza que Ele cuida de nós, tendo a certeza que Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de cada situação difícil. Pai, muito obrigado, Deus, por esses corações aqui essa manhã. Muito obrigado, porque o Senhor, ó Deus, é assim, o Senhor vela em cumprir a sua palavra. Nessa manhã nós cremos dessa forma tão simples e direta da tua palavra. É a forma, Pai, que o Senhor nos encontrou, ó Deus, de falar aos nossos corações hoje. Falar de uma forma, Senhor, íntima, Pai, a respeito de situações desesperadoras na alma de cada um aqui. Situações, ó Deus, que não compreendemos diante dos olhos humanos, Senhor, mas sabemos que o Teu Espírito Santo é poderoso para enxugar as lágrimas derramadas aqui no Teu altar essa manhã, de tirar as preocupações, de tirar, ó Deus, aquilo que, ó Deus, inquieta a alma, aquilo que, ó Deus, traz, ó Deus, agito na nossa alma. Pai, situações de perigo, ó Deus, que cada um possa estar enfrentando aqui, Pai, nessa manhã. Que o Senhor encha o coração de cada um de paz, de tranquilidade, Pai, ó Deus, de paz no espírito, na alma, tranquilidade nos pensamentos, corações agitados, Pai, pessoas, ó Deus, preocupadas nas decisões que precisam tomar, situações que precisam ser enfrentadas, que cada um possa entender que ninguém poderá nos resistir, diante das situações que precisamos nos posicionar. Temos a certeza de que o Senhor é que valida, ó Deus, as nossas decisões, ó Pai, e nos abençoa diante daquilo que nós escolhemos viver, como sendo, Pai, ó Deus, o centro da Tua vontade para a nossa vida. Quando nós, Pai, decidimos no nosso coração não negociar, Pai, com o pecado, com as situações que nos contaminam, que vêm para nos contaminar. Quando nós, Pai, decidimos por viver uma vida, Pai, certa, no caminho certo, o Senhor nos honra, Senhor. E o que nós te pedimos nessa manhã, que haja paz nos corações, Senhor. Que a paz que o mundo não pode dar, que venha o Teu Espírito Santo e coloque, deposite no coração de cada irmão, de cada irmã aqui essa manhã. Em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos fazer desse cântico aqui. Levante a sua voz aí. Vamos adorar ao Senhor. Nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, mas quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Deixa eu ler só o último texto para nós encerrarmos. Diz assim no Isaías 41. Queria que você olhasse aqui para mim e que essa palavra realmente encoraje você, fortaleça você para enfrentar as pressões do dia a dia. Isaías 41, versículo de número 9 em diante. Tu, eu e você, fala para quem está do teu lado, você é o tu nessa manhã. Você é o tu nessa manhã. Tu, a quem tomei desde os fins e os confins da terra, te chamei dentre os seus mais excelentes. Olha só, que expressão de amor e carinho que Deus tem por nós.
Ele te escolheu entre os mais excelentes. A mim e a você. Você é precioso para o Senhor. E te disse: tu és o meu servo. Você é serva e serva do Senhor. A ti escolhi e nunca te rejeitei. Existem situações na nossa vida que nós nos sentimos rejeitados e abandonados por muitas pessoas. E são essas marcas que nós carregamos na nossa vida. E Deus está dizendo diretamente para você e para mim nessa manhã: eu nunca te rejeitei. E olha só o que Deus está dizendo: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Aplaudir a Jesus. Isso é bom. Aleluia. As promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida, que olha só, versículo 11: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada. Ou seja, todos aqueles que te perseguem percorrem um caminho em vão, porque não vão chegar a lugar algum, mas você vai chegar no cumprimento da promessa do Senhor para a tua vida. Confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Você precisa ter essa tranquilidade no seu coração, e saber que Deus não te abandona, não te rejeita. Ele cuida de cada situação da tua vida. E existem situações da nossa vida que estamos sendo tratados aqui no íntimo, e só Deus sabe. Por mais que você tente expressar e contar para alguém, ninguém nunca vai entender o que se passa dentro de você. Mas Deus sabe de tudo. Ele sonda o teu coração. Não precisamos muitas vezes do sim para um milagre acontecer, da resposta de Deus como um sim para a gente. Precisamos muitas vezes entender que Deus nos segura no seu braço, Ele nos abraça, Ele nos acolhe todos os dias da nossa vida. O milagre é consequência do cuidado e do carinho de Deus na tua vida. Sinta-se acolhido, abraçado, envolto pelos laços de bondade, de amor e de misericórdia do Senhor essa manhã. E volte para sua casa cheio de paz. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado.